Paz e graça do Senhor Jesus para vocês que estão chegando no canal Encontro com Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente e tenhamos uma tarde de bênçãos, já chegando, passando de meio-dia. Que Deus abençoe grandemente a minha vida, a sua vida. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está no controle das nossas vidas. Porque Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele se faz presente. Então vamos se fazer presente. E vamos até o fim dessa mensagem, que vou falar sobre uma mensagem, uma palavra, e vai ter oração nesse meio-dia, para que Deus possa nos guardar com a armadura dele. Em nome de Jesus, o capacete para dar toda proteção para mim e para você. Esse canal é um canal de bênçãos, Encontro com Cristo Jesus. Peço a você, dê o seu like, se inscreva no canal, não vai ter custo, vai ter só bênçãos para você. Todos os dias estou nesse canal te abençoando, de manhã, muitas das vezes no meio-dia, como eu estou hoje, à noite e às madrugadas. Vamos nessa jornada de fé, vamos se fazer presente como família de Cristo Jesus e Ele vai nos abençoar. Amém? Glória a Deus. A nossa casa tem que ser plantada na rocha, em Cristo. Então nós temos que andar nas pisadas do Mestre, não é isso? Glória a Deus. Deus é bom todo o tempo. Uma palavra diz assim, lá em Mateus 7, 24. A casa construída na rocha e tem a casa construída na areia. Que eu e você possa construir na rocha. Porque na areia a gente se passa como um insensato. Deus compara nossas vidas, por mais que eu e você sejamos homem de Deus, mulher de Deus, mas Ele compara as nossas atitudes, os nossos méritos como um insensato. Nós não podemos entrar nesses termos, né? Nesse padrão, se enquadrar nos caminhos do Altíssimo, né? Se enquadrar no prudente. Que o prudente, ele constrói a casa na rocha. Diz assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, que representa Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, quando eu e você constrói na rocha, que é o Senhor Jesus, Ele assina, Ele dá a nossa sustentação. Ele se agrada de mim e de você. Mas então diz assim, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, assopraram ventos, porém não caiu a casa, porque estava edificada sobre a rocha. Glória a Deus. Deus é bom todo o tempo, né? Eu tenho procurado fazer o máximo que eu posso, né? Para que eu possa receber as bênçãos de Deus. E eu profetizo essas bênçãos de Deus para a vida de todos vocês. Jesus, quando ele falou esse sermão, toda aquela multidão admirou do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus fazia as coisas, explicava, pregava a palavra dele com prudência, né? Na doutrina do Pai, não na doutrina do homem, né? Porque ele é santo, ele veio para a terra, mas ele veio buscar todos nós, né? Ele veio nos dar luz, ele resplandeceu para todo aquele povo que estava nas trevas, recebeu a luz divina do Senhor Jesus. Amém? Então, toda aquela multidão se admirou do Senhor Jesus, né? Porque ele não fazia como os fariseus, né? Jesus não usava mérito dos escribas, que eram os sábios daquela época, né? Os fariseus e os escribas, eles se achavam que eles eram tudo, né? Mas, na verdade, eles vivenciavam mais doutrina
uma doutrina, como eu posso dizer, religiosa, não é isso? Amém. Graças a Deus. Então, Jesus, nesse momento, nessa jornada, ele vinha descendo do monte. E diz assim, e descendo ele do monte, ele quem? Jesus, seguia a grande multidão. Jesus, ele falou, antes, todo aquele, pois, que escuta estas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, para dar o exemplo na jornada de trabalho de Jesus, que ele veio trabalhar. Ele não veio ser servido, ele veio servir a mim e a você. Amém? Glória a Deus. Então ele veio servir, mas como é que eu posso dizer que ele veio servir a mim e a você? Porque tem mais de 2000 anos atrás. Mas ele deixou a palavra, não é isso? Para que nós possa se sustentar, se alimentar, se alinhar em Cristo Jesus. Aleluia. Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Seguiu uma grande multidão. E nós temos que seguir o Mestre. Hoje nós temos que seguir ele pela palavra. E Deus nos aplaca. Aleluia. Glória a Deus. Então, dizia assim, seguia uma grande multidão. E eis que veio o quê? Um leproso. E adorou. Aleluia. Aleluia. Adorou o Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu já contei alguns testemunhos. Aliás, nesse canal eu contei um testemunho. E nesse testemunho eu não dei detalhes. Amém? Não dei detalhes. Esse leproso, ele recebeu uma cura instantânea. Eu vou ler a palavra e vou depois comentar. Diz assim, e veio um leproso e adorou. Ele adorou Jesus. Nós temos que reverenciar, nós temos que adorar, nós temos que amar para poder Jesus fazer a obra na minha vida, na sua vida. Se eu não clamo, se eu não adoro, se eu não louvo, eu não posso ter bons resultados nos caminhos espirituais. Porque Jesus, ele habita no meio dos louvores, onde tem louvores, oração e palavras. Amém? Glória a Deus. Aí diz assim, e adorou. Quem foi que adorou? O leproso. O leproso adorou que ele queria uma bênção de cura. Queria a libertação dele. Não é diferente no dia de hoje. Eu e você precisa de uma libertação. Ou disso ou daquilo. Não é isso mesmo? Aí diz assim, e adorou, dizendo, Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. Ele não exigiu Jesus, que Jesus tinha que curá-lo. Ele propôs a Cristo, se Cristo quiser, ele tem possibilidade de curá-lo. Jesus teve piedade dele, bondade e misericórdia. Qual foi a ação de Jesus? Ele disse assim, Jesus respondeu, Jesus queres, diz assim, eis que veio um leproso, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Aleluia. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. Jesus já confirmou a cura dele. Amém? Glória a Deus. É lindo e maravilhoso. Jesus disse, quero ser limpo. Jesus está confirmando a cura do leproso. Jesus confirma também a nossa cura, a nossa restauração, a nossa libertação, a nossa salvação. Aleluia, glória a Deus. Assim ele fez com o leproso, assim ele faz no dia de hoje
comigo e com você, meu amado, minha amada, meu jovem, meu jovem. Ele diz que eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está no meio de nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. E logo ficou purificado da lepra. Ele ficou instantaneamente. Meu amado, minha amada, no testemunho que eu dei, eu tenho um testemunho no canal, você pode ver o canal Encontro com Cristo Jesus, você vai ver a história que eu falei. Mas eu não dei muitos detalhes. Eu recebi uma cura, amigo, minha amiga, eu recebi uma cura instantaneamente, da mesma forma que o leproso recebeu. Da mesma forma que o servo de centurião também recebeu instantaneamente. Ele falou para Cristo, o centurião se aproximou a Cristo e veio pedir uma cura. Ele intercedendo pelo servo dele, pelo criado dele. Jesus disse que ia até lá. Ele disse, não precisa. Eu não sou digno que o Senhor possa entrar debaixo do meu telhado. Basta somente uma palavra. Jesus deu uma palavra e o criado dele foi curado instantaneamente. Meu amigo, minha amiga, meu amado, minha amada, eu tinha uma corização crônica. Eu falei nesse testemunho, está lá no canal. Eu fiz um comentário um pouco longo e Deus me deu essa cura. Eu estou apenas fazendo uma reflexão, ajustando o que eu não falei no canal, no dia do meu testemunho. O Senhor Jesus, Ele me deu uma cura instantaneamente. A minha corização era crônica. Eu andava com papel toalha, um rolo de papel toalha, todo o tempo dentro do meu carro. Quando eu gripava, eu não tinha nem como sair de casa. Amém? Glória a Deus. Eu orei a Deus meia-noite. Eu pedi a presença de Deus, que Ele intercedesse por mim, me desse essa cura. Assim como Ele fez no passado, Ele é o mesmo Deus, é o mesmo Cristo que pode fazer no dia de hoje. Eu não terminei nem de falar, eu falei em Salmos 91, que não precisa eu e você fazer uma oração tão longa, ou um comentário tão longo, que Jesus fez isso, fez aquilo, porque Deus, Ele não é surdo, Ele sabe de tudo. Basta você pensar, Ele já sabe o que eu e você precisa. Então, eu disse só um versículo e fui curado instantaneamente. Eu estou passando confirmando o testemunho para vocês ficar mais tranquilo e firme, que Deus está nesse canal. Deus é grande e poderoso. Foi uma dádiva que Ele me deu para que eu pregue o Evangelho a toda criatura, porque eu estou afirmando, testemunhando o que eu vivencio com meu Deus, com meu Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, meu amado, eu clamei o meu Senhor com a Bíblia na mão e um guardanapo para que não cair, não corizasse em cima da Bíblia, para não sujar minha Bíblia. Preste bem atenção, é um testemunho forte. E eu clamei a Deus. Eu disse, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aleluia. E reivindiquei o meu Deus. No momento eu reivindiquei a Ele. Ora, se eu habito no Senhor, eu creio que o Senhor está em mim. Como esse mal pode prevalecer na minha vida? Ô Senhor, quando eu falei o Senhor, na hora travou, o Senhor me deu a cura instantaneamente e imediatamente eu comecei a chorar. Eu dobrei meu joelho e orei a Deus. Eu tão pequenininho, pecador,
e o Senhor me dá essa cura, o Senhor me conceder essa bênção. E eu fiquei, meu amado, minha amada, eu fiquei assim, como se tivesse levado uma anestesia no corpo. Eu senti o Espírito Santo em mim, e essa cura foi dada de uma vez, foi uma dádiva de Deus, de uma vez por toda. Ele disse: meu filho, eu estou curando essa corização que tanto te envergonha. Mas não só é isso que você está recebendo. Essas gripes que assola no mundo, você já está vacinado. Para a honra e glória do meu Senhor. Ele me vacinou. Ele me selou, né? E ele me deu essa cura, meu amado, minha amada. Não quer dizer que vem essas assolações no mundo e eu não sou tocado. Às vezes quer me tocar, mas eu olho para Deus. Questão de minutos eu não sinto mais nada, ou seja, algumas horas eu não sinto mais nada, porque nós mora no mundo, mas Deus disse que nós mora no mundo, mas não é do mundo. Então eu coloquei isso no meu coração. E Deus me deu essa cura. Porque, meu amado, minha amada, quando você sente um problema que está incômodo, que não pode suportar, para onde é que você vai recorrer? Vai ou no médico ou na farmácia. Não se constranja no que eu estou te dizendo. Eu também recuo todos os dias, porque eu também adoeço. Eu sou humano, moro na terra, sou pecador, sou falho. Eu sou pecador, mas não vivo no pecado, porque a gente mora na terra e nós temos que ter o padrão de pecador, mas também Deus dá o padrão de santo também, porque nós não se envolve. Quer dizer, nós fazemos a nossa diferença. Amém? Glória a Deus. Então eu refugio em Deus e Ele me dá a cura. Eu clamo ao Senhor. E em pouco tempo, muitas das vezes, eu estou com um sintoma, eu recebo a bênção, questão de minutos ou segundos. Eu creio que é difícil de entender ou crer, acreditar. Mas creia no que eu estou dizendo. Porque um profeta mentiroso desagrada o coração de Deus. Ele está procurando a própria destruição dele. Mentindo, levando a boca, expressando a tua boca, colocando no ar, dizendo que Deus fez, que Deus é isso, é aquilo na vida dele ou daquela, mentindo. A gente tem que afirmar o que Deus faz nas nossas vidas. O testemunho mentiroso, meu amado, minha amada, é desagradável ao coração de Deus. Abomina o coração de Deus. O meu testemunho é verdadeiro. Só falo aquilo que eu vivencio com meu Senhor. A minha farmácia, o meu médico se chama Jesus. Acho que eu já falei algumas vezes aqui no canal. Olha, meu amado, minha amada, eu estou falando isso, mas não é para você, já disse para vocês aqui, não é para vocês me copiar, não é para vocês me acompanhar no meu raciocínio em Cristo Jesus. E sim, é você buscar Jesus e Jesus pode te dar a resposta. Eu faço pela fé, eu espero nele e acontece. Amém? E pode, como Deus faz essas bênçãos, essas maravilhas, conclui na minha vida, com certeza também fará com vocês também. Agora é preciso ter fé e esperar. A gente não pode ter aquela fé de Pedro. Pedro, ele viu Jesus sobre as águas. Primeiro ele ficou assustado, pensando que era um fantasma. Jesus vinha sobre as águas. E ele ficou assustado. Jesus disse: não temas, sou eu. Aí ele disse: é o Senhor? Ele disse: sim, sou eu, Pedro. Ele disse: Senhor, deixa que eu vá até aí. Ele chamou Pedro: vem, Pedro. Mas ele foi. Quando ele chegou próximo a Jesus,
para pegar na mão de Jesus, ele viu a maré muito alta, ele teve medo, afundou. Então nós não podemos ficar com o pé em cima do muro. Nós temos que crer e permanecer firme, não retroceder. Amém? Glória a Deus. Então, meu amado, minha amada, Deus me curou de uma vez por todas. Eu tinha uma dor de cabeça crônica, eu falei esse testemunho, também ele me curou, foi instantâneo também. E essa dor de cabeça crônica, que era uma sinusite com aquela dor de cabeça, que dá um nome, como é que dá o nome? Tem a sinusite, era uma dor de cabeça crônica, desde criança, que essa dor de cabeça acontecia na minha vida. E eu recebi a cura depois que eu me converti ao meu Senhor. Todas essas bênçãos, meus amados, minhas amadas, foi quando eu me converti a Deus, que eu vou completar vou fazer, como é que eu posso dizer? Eu já falei isso no canal. Eu sou novinho na estrada com Jesus, mas ele me abraçou, ele me laçou, e para mim andar com ele de uma vez por todas. Não é para mim estar retrocedendo, é para mim estar firme dia após dia, para abençoar todos vocês. Em nome do Senhor Jesus, creia no que eu estou dizendo. Deus tem muitas maravilhas para mim e para vocês. Então, Ele me deu essas bênçãos e eu permaneço firme todo o tempo. Quando bate uma situação na minha vida em termos de saúde, aí eu recorro ao meu médico, que é o médico que vem lá de cima, do alto. Muita gente se constrange, meu amado, porque acha que isso é impossível. Não é impossível. Mas também só é possível quem se coloca firme. Então, sejam abençoados, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E eu creio que esse canal vai trazer muitas bênçãos, assim como ele está me abençoando na minha saúde, porque, meu amado, não adianta eu e você ter tanta coisa, ter carro novo, mansões, e poder ter condições de comer tudo e não pode. Eu, na época, voltando um pouquinho, antes de eu conhecer o Senhor Jesus, está lá no meu testemunho, eu não podia comer um pão francês. Hoje, se você colocar pipoca, eu como. Pode colocar o sal, que eu não podia comer um pão francês, um miolo do pão, eu só podia comer o miolo do pão. Eu não podia comer outra coisa ou uma comida que fosse bem leve, suave, saudável, né? Vamos dizer assim. Hoje, se você colocar uma farofa com charque, né? Eu como, porque eu gosto, amém? Uma carne de sol, pode colocar, eu como, que eu gosto. Uma farofa bem temperada, né? Graças a Deus, não tenho problema nenhum, né? Eu não poderia comer um pão francês. Hoje eu posso comer tudo, em nome de Jesus. Então, é o que eu quero dizer, não adianta eu ter tudo, ter casa boa, ter carro, ter dinheiro, mas não posso comer nada. Não posso, eu tenho uma vida, Deus diz na palavra dele, se quiser te obedecer, comereis o bem desta terra. E a gente qual o principal bem da terra? O principal que nós temos na terra, o principal bem é ter Cristo. Porque tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Então, tudo que você vai fazer, você é abençoado. Tudo que você vai se propor, vou passear, ou seja, vou passear, é isso mesmo. Você pede o quê? A presença de Deus, Ele vai te guiar nos teus passos, vai dar todo o livramento. Você precisa, está com vontade de se alimentar, você pode comer, apresenta a Deus, é uma comida que ela pode ser uma comida
que muita gente não pode porque tem um determinado sintoma como eu estava atravessando, eu não poderia comer e hoje eu posso comer e que você e eu também possa comer. Entendeu? A gente possa ter condições de comer o melhor da terra. O melhor da terra é ter Cristo nas nossas vidas. Quem tem Cristo nas nossas vidas verdadeiramente, a gente pode participar de tudo. O que nós temos que fugir é da iniquidade do pecado, né? Mas as outras coisas, meu amigo, minha amiga, minha amada, meu amado, nós podemos praticar e Jesus está nos abençoando. Tudo que eu e você for fazer, apresente a Deus, e Deus é comigo, Deus é com você. Então, a palavra de Deus diz, se quiser te obedecer, te comereis o bem desta terra. É você andar nas pisadas de Jesus, porque Jesus, ele falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, que são os nossos desejos. Acrescenta tudo que nós precisamos, ele nos acrescenta. Até você vive com a vida enfermada, cheio de enfermidade. O homem com enfermidade, qual é a paz que ele tem? Pode ter dinheiro, como eu falei agora, você tem dinheiro, mas não tem uma vida saudável, meu amigo, uma vida muito atribulada, muito triste. Então, nós temos que ter o Senhor todo o tempo. Então, Ele é que nos dá todo o alívio, né? Ele é que nos dá todo alívio. Então, Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele nos acrescenta. Aí, como eu falei, se você está enfermo, Ele vai te acrescentar o quê? Ele vai te dar saúde. Porque não adianta eu querer buscar a minha saúde, eu quero buscar a minha saúde e não coloca Deus à frente. Coloque Ele à frente. Coloque o Senhor Jesus à frente. Mas a minha fé não tem, eu não tenho fé para esperar que Jesus cure essa lepra, ou seja, cure essa enfermidade. Meu amado, minha amada, cada um tem a sua fé. Você não vai fazer aquilo que eu fiz, ou que o teu amigo faz, a tua amiga faz. Você vai fazer conforme as tuas forças. Você apresenta a Deus e vai ao seu médico. Apresente a tua jornada até o médico, né? Chegar até o médico que coloque, peça o Espírito Santo que coloque as mãos sobre o seu médico, que não seja as mãos dele, do médico, mas seja as mãos do Espírito Santo, que você vai receber as bênçãos de Deus. É assim que nós temos que fazer. Dá primeiro as primícias para Deus, amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração em base da palavra. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e do mar. Assim, meu Deus, como o Senhor fez tantas maravilhas, tantas curas, sarou muitas enfermidades, meu Deus, e libertou aqueles que estavam aprisionados, Pai, no seu andar, que não agradava, no andar deles que não agradava o Senhor, na forma do agir, nas atitudes que eram as atitudes contrárias do Senhor, mas o Senhor chegou ao ponto de abençoá-los, eles se deparar com o Senhor, porque o Senhor, meu Deus, não veio buscar justos, mas o Senhor veio buscar os pecadores ao arrependimento. E assim, meu Deus, abençoa esse canal. Abençoa a minha vida e abençoa todos que se faz presente nesse canal. Que esse canal seja um canal de bênçãos, de paz, de alegria, de ensinamento, e todos esses que se fizer presente, Pai, fizer parte
desse canal, que receba a bênção do Senhor, receba o alívio do Senhor, receba o refrigério, que o Senhor possa dar toda a proteção a todos eles, que o Senhor possa ir de encontro nos lares deles, que a jornada deles sejam abençoadas, sejam, meu Deus, próspero em tudo. E assim eu te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Meu amado, minha amada, fique na paz, que Deus te abençoe grandemente e nós se encontramos sempre nesse canal, canal de bênçãos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Aleluia.